O que significa a média móvel de mortes por Covid-19? No vídeo de hoje eu vou te ensinar a calcular a média móvel a partir do exemplo da cobertura de imprensa sobre dados da pandemia. O cálculo da média móvel de mortes e de casos de Covid-19 foi adotado como estratégia de comunicação no Brasil no ano de 2020. Esse cálculo foi uma resposta à importante variação de informações ao longo de uma semana. Isso porque quando a pandemia se impôs e os jornais noticiavam os registros do dia, a soma total resultava em uma diferença gritante entre os casos da segunda-feira e os da quarta ou quinta-feira. Essa diferença era provocada pela alta variação nos registros de casos, considerando que havia queda de comunicação de novos casos no final de semana e aumento durante a semana. Esse era um indicativo de que não havia uma comunicação adequada no sábado e no domingo, e esses dados eram computados tardiamente. Pois bem, a imprensa então entendeu que havia uma distorção nas informações sobre Covid. Essa constatação provocou a adoção do padrão média móvel, que é a média de casos ou de mortes nos últimos 7 dias. Já o parâmetro para medir se os casos estão aumentando ou diminuindo ao longo do período passou a ser calculado pela variação média de 14 dias, ou seja, a média móvel do dia 14 é comparada à média móvel do primeiro dia do mesmo mês. O parâmetro para esse percentual é de 15%. Então, se for 15% negativo, está em queda. Se for até 15%, está estável. E se for mais de 15%, é positivo, ou seja, há crescimento no número de casos. Esse padrão foi adotado no Brasil pelo Consórcio de Imprensa, que reúne os principais veículos de jornalismo profissional do país. Os dados divulgados são apurados junto aos estados e municípios e computados por uma equipe de verificação antes de serem veiculados. A média móvel é um cálculo matemático padrão, utilizado com frequência por epidemiologistas. Esse conhecimento sobre o comportamento de uma doença contribui, por exemplo, com as tomadas de decisão em políticas públicas no Brasil e no mundo. Então, por hoje é isso. Fique ligado em que dados, para quem e com que finalidade. Se esse vídeo te ajudou a entender a questão, compartilha, curte e até a próxima vez. Tchau!